Olá pessoal, vamos para a nossa aula de cinética química. Tá? Primeira coisa, eu quero propor aqui algumas figuras. Uma reação de explosão, uma reação de decomposição da banana e uma reação de formação da ferrugem. Todos esses processos são reações químicas. Esse é lento, esse não tão lento. 2 a 3 dias a banana começa a apodrecer, isso é uma reação e ela se decompõe. E aqui a ferrugem demora um pouco para aparecer. Então tem uma reação rápida, uma reação não tão rápida e uma reação muito demorada. Tá? E a ideia da cinética química é estudar a velocidade das reações, a velocidade com que uma substância se transforma em outra. Então veja um exemplo aqui, eu tenho um reagente A e um produto B. No início, ao meu tempo zero, a reação não começou, então eu não tenho o produto B, eu não tenho isso aqui, porque está no início. Veja, o A é o vermelhinho, aqui só tem bolinha vermelha, aqui só tem A, tempo zero, não começou a reação. A partir do momento que eu estou no tempo 20 segundos, 40, 60, vai começando a aparecer B, veja. B aparece no tempo 20, vai aparecendo mais no tempo 40, até que tudo se torna B no tempo 60. É meramente ilustrativo. Esse frasco aqui não são 4 frascos, tá? É um frasco só no decorrer do tempo. Então, é o mesmo frasco no decorrer do tempo, 20 segundos, 40, 60. E B aparecendo com o passar do tempo. Então, eu calculo e eu vejo o quê? Com que rapidez A se transformou em B? A ideia é essa. Demorou quanto tempo? 60 segundos, nesse caso, né? Demorou 1 hora, 2 horas. Então, a gente vai estudar a velocidade da reação nesse sentido. Então, rapidez ou velocidade de uma reação é uma grandeza que indica como as quantidades de reagentes e produtos dessa reação variam com o passar do tempo. Então, eu tenho uma formulinha que é quantidade sobre tempo, variação da quantidade sobre tempo. A gente vai trabalhar em módulo, pessoal, para deixar esse valor sempre positivo, porque às vezes ele pode dar negativo, a gente já vai ver daqui a pouco. Eu posso usar também essa fórmula escrita assim, tá? Com delta concentração. E, na verdade, a gente vai usar mais essa aqui, tá? Porque a gente vai trabalhar muito com concentração. A quantidade aqui pode ser massa, mol, concentração. Nesse caso, a gente trabalha mais com concentração, tá? Então, é final menos inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Eu posso usar essas outras duas fórmulas também. Quando eu quero calcular a velocidade dos reagentes, eu uso essa fórmula aqui, com isso aqui negativo, porque nos reagentes eu tenho no início A formando B. Né? A no início é muito alto. No final, ele é bem pouquinho porque ele formou B. Então, quando eu for calcular a velocidade média de A dos reagentes, tá? Final menos inicial vai dar negativo. Então, eu preciso pôr um valor negativo aqui para deixar o meu número positivo. Eu tenho essa outra fórmula aqui, que também é a mesma ideia, só que aqui quando eu for calcular os produtos. Isso aqui é só a título de curiosidade, nós vamos usar mais essa aqui. Tá? Seguindo, um exemplo, eu tenho uma reação, as concentrações com o passar do tempo. E um gráfico, veja, concentração em mol por litro da amônia decresce com o passar do tempo. Veja, tempo 0, 1, 2, 3, eu tenho 8, 4, 2 e 1. Por que decresce? Porque no início não tem nada disso, só tem isso, então a concentração disso no início é muito alta, 8 no tempo 0. Passa o tempo, a concentração vai caindo porque isso vai formando isso aqui cai com o passar do tempo, isso aqui aparece aumentando com o passar do tempo. Por isso é que a concentração da amônia vai caindo quando o tempo passa. Eu posso colocar isso num gráfico, tá? Do lado aí, dar uma curva decrescente com os pontos. Tá. E se eu quiser calcular a velocidade entre 0 e 1 hora, é fácil, veja. Tempo 0, tempo 1. Qual é o final? Concentração final, 4. Qual é a inicial? 8. Então, eu tenho, na divisão, 4 mol por litro. Veja que é módulo aqui, tá? E esse valor vai dar negativo, vai dar menos 4, e módulo vai dar mais 4. Tá? Módulo é o recurso matemático, pessoal, para a gente deixar qualquer coisa positiva. Então, é mol barra litro vezes hora. Essa unidade também pode ser mol vezes litro a menos 1 vezes hora a menos 1. Tá? Esses valores aqui estão no denominador, né? Por isso que tem uma potência negativa. É uma outra forma de escrever essa mesma unidade aqui de velocidade. Entre 1 e 2 eu tenho, 1 e 2 está aqui, né? Nesse intervalo.
Final menos inicial, então a final é 2 e a inicial é 4. Dá negativo, 2 por 1 dá 2. Usando o módulo, deixando o meu número positivo, entre 2 e 3, a mesma coisa, eu tenho 1 mol por litro vezes hora. Tá? Então assim eu calculo, pessoal, a velocidade média. Te dou os valores, você pega final menos inicial e me dá a velocidade média. Tá? Condições, pessoal, para a ocorrência das reações. Eu tenho a teoria da colisão. Que teoria é essa? A teoria diz que essas moléculas precisam ter uma orientação favorável para a reação acontecer. Veja que se eu tiver essa orientação, essa pode colidir com essa e essa com essa. Se elas estivessem na horizontal, essa colidiria com essa e essa aqui não colidiria com essa, beleza? Então essa orientação é preferível. Tá? Então eu tenho duas coisas se juntando, eu tenho o complexo ativado, que é o momento em que elas começam a se encontrar para formar algumas ligações e interações, e aqui eu tenho o meu final, que é quando essa ligação se rompe e eu formo o produto que eu quero formar aqui. Tá? Esse complexo ativado tem alta energia, é a transição entre o início e o fim. É o estado intermediário, tá, pessoal? Energia de ativação tem a ver com o processo necessário para que a reação ocorra. É a menor quantidade de energia necessária que deve ser fornecida aos reagentes para a formação de um complexo ativado e, consequentemente, para a ocorrência da reação. Pessoal, então, energia de ativação é uma quantidade de energia que eu preciso para que a minha reação aconteça. Tá? Algumas reações são difíceis de acontecer. Por exemplo, se estiver assando uma carninha lá no domingo, você vai ter que ligar a churrasqueira. Para ligar a churrasqueira com carvão, acender, melhor dizendo, você vai fazer o quê? Você vai jogar um álcool e pôr fogo, não é isso? Colocar uma faísca ali, um fósforo. O que é aquilo? Ele tem uma energia de ativação ali. Primeiro, o carvão não vai começar a entrar em combustão sozinho, para reagir para formar cinza e CO2. E se você jogar um palito de fósforo simplesmente, também não vai queimar, dificilmente. Então o carvão precisa do quê? Ele precisa de uma energia para começar a queimar. A energia é a energia fornecida pelo álcool e, enfim, pela faísca que você coloca ali. Na verdade, é uma barreira que precisa ser rompida para que a reação aconteça. Tá? Veja o gráfico que explica a energia de ativação. Tá? Quando é uma reação exotérmica, dê uma olhada. Eu tenho aqui a entalpia e o caminho da reação é de onde ela vai dos reagentes para o produto. Tá? Então veja, eu tenho uma energia aqui e eu preciso chegar nessa energia muito mais baixa. Né? Então essa energia aqui é a chamada barreira que o meu reagente tem que romper para chegar até aqui. Se não acontecer nada, se eu não fornecer nada para ele, uma energia a mais, ele não consegue fazer isso aqui. Se eu não enfraquecer as suas ligações, fornecer uma condição melhor, ele não rompe, ele não chega aqui. Então a energia de ativação é essa barreira ser rompida. No mesmo caso da reação endotérmica, eu preciso romper essa barreira para chegar nos meus produtos. Tá? Pessoal, fatores que alteram a velocidade das reações. Então, o que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho um fator que é a superfície de contato. Tá? Quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior a velocidade da reação. Veja, se eu tiver um pedaço de qualquer substância em bloco ou em pó, a que for em pó vai reagir mais rápido porque tem maior superfície de contato. É igual uma maçã inteira, uma maçã picotada, a inteira vai demorar muito mais a se decompor do que a picotada. A picotada vai estar mais exposta e, portanto, vai reagir mais rápido. Então, aumentei a superfície de contato do reagente, aumentei a velocidade da reação. Lembra do comprimido da vitamina C. Ela em pó reage muito mais rápido do que em comprimido sólido, bloquinho sólido, né? Porque a superfície de contato é maior. Outro fator que afeta a velocidade da reação é o catalisador. Ele tem a função, pessoal, de acelerar a reação, tá? E ele diminui a energia de ativação. Tá? E ele não altera a condição da minha reação, no sentido de formar novas coisas. Não, forma o que vai ser formado, só que ele acelera a reação. Ele deu um caminho alternativo, que exige menor energia de ativação, fazendo com que a reação se processe de maneira mais rápida. Minha reação sai daqui e chega aqui.
Com catalisador ou sem catalisador. Acontece que, ó, se ela não tiver catalisador, ela vai lá em cima para voltar e descer. Se ela tiver catalisador, ela vai muito mais rápido aqui, tá? Ela diminui essa energia de ativação. Então o catalisador ele não altera o produto final, altera a velocidade com que a reação chega ao produto final. Concentração dos reagentes. Pessoal, quanto maior a concentração dos reagentes, maior é a velocidade da reação. Imagina a situação que eu tenho uma concentração de A e B que se misturam. Só tenho A e B. Aqui eu tenho A e 2B. Aqui eu tenho A, B, B. Aqui eu tenho 3A, BB, 2B. Veja, essa condição que eu tenho mais, eu tenho maior possibilidade de choque, de reação aqui. Se eu tenho maior possibilidade, e a minha fórmula é concentração sobre tempo, então se eu tenho maior concentração de substâncias aqui, se esse valor for alto, a minha velocidade tende a ser alta. Então, eu aumentar a concentração, eu aumento o número de choques, tá? Eu aumento o número de colisões, aumento a possibilidade de formar produto com mais rapidez. Ou eu posso olhar para a reação, aumentei a concentração, eu aumentei a velocidade da reação. Aqui, ó, dobrar a concentração, o número de colisões dobra também. Aqui, o número de colisões aumenta 4 vezes entre essas moléculas, tá? E aqui, aumenta 6 vezes, tá? São possibilidades, tá, pessoal? É estatística. Aqui é 1 porque é esse com esse. Esse aqui é 2 porque é pá, 2 aqui, tá? E a temperatura, pessoal? A temperatura altera a velocidade da reação. E a ideia é básica e simples. Quanto maior a temperatura, em regra geral, maior é a velocidade da reação. O aumento da temperatura de qualquer reação tende a aumentar a velocidade. Ela acontece mais rápido, tá? Vamos para os nossos exercícios. Os dados da tabela estão aí. Você tem uma reação que tem esses caras aqui. E ele quer a velocidade média. Por exemplo, de NH3 entre 0 e 1. 0 e 1. Então eu tenho o quê? Eu tenho final menos inicial. Tempo final menos inicial. Qual que é o final? 4 da amônia, né? 4 menos 8. Tá em módulo, fica positivo, dá 4. Agora ele quer a formação do N2 entre 0 e 1. Cadê o N2? Está aqui. Entre 0 e 1. É 2 menos 0, não é isso? 2 menos 0. Final menos inicial. Tá em módulo aqui, já dá positivo de qualquer forma. Letra C, a velocidade média de formação de H2. Entre 0 e 1 está aqui. Entre 0 e 1 é final menos inicial, então é 6 menos 0, não é isso? Então, 1 menos 0 embaixo dá 6 positivo. Tá? Então, de boa, eu dou um valor, você faz final menos inicial e calcula de boa. Olha só, no laboratório o hidrogênio pode ser preparado pela reação de zinco com solução de ácido clorídrico. Observe as condições especificadas das experiências a seguir. Então, eu tenho experiência 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos ver. A velocidade é maior em... Onde ela vai ser maior? Pessoal, dê uma olhada. Experiência 1... Temperatura 25, essa aqui 30. Veja, quem tem temperatura menor já fica descartado, porque uma temperatura maior tem uma velocidade maior, então eu descarto essas primeiras. Vamos desempatar essas aqui. Olha, as três estão a 30, só que uma está em raspa. Pessoal, se tiver em raspa, a velocidade é menor, porque duas em pó aqui é mais rápido, né? Então eu tenho essa e essa, essa e essa. Vamos para a concentração. Essa aqui tem uma concentração maior, porque está em 1, né? Concentração 1. E está em pó e 30 graus. Essa aqui é a concentração 0,5. Então, essa aqui, experiência 3, tem uma velocidade maior. Tá? Exercício 3. Considere as seguintes afirmações envolvendo as reações químicas e identifique a única correta. O complexo ativado possui mais energia que os reagentes e ou produtos? Verdade, pessoal. O complexo ativado é muito energético. É o estado mais energético da reação. A adição de um catalisador aumenta a energia de ativação? Opa, diminui. A gente viu isso agora há pouco. Vamos ver as outras. O aumento da energia de colisão favorece a reação? Verdadeiro. Temperatura e o catalisador são fatores que afetam a velocidade de uma reação? Verdadeiro. A superfície de contato interfere na velocidade de reação? Verdadeiro.